Você já se deparou com poemas como este? O vento de inverno sopra, os olhos do gato piscam. Ou como este? O velho tanque, uma rã salta, rumor de água. Ambos os poemas foram escritos por Matsuo Bashō, que viveu no século XVII na antiga província de Iga, na maior ilha do Japão. O poeta popularizou uma forma singular de fazer poesia, chamada haikai, estrofes com padrão ritmo regular e que seguiam certas convenções de composição. Alusivos e breves, esses versos não fazem concessões e parecem desafiar a nossa maneira de pensar a escrita ocidental. Quer escrever? Fique em silêncio. Espere que a palavra venha. Cada um. Pense muito bem o que você vai dizer, né? Muito cuidado. Uma espécie de respeito quase assim cerimonial com o papel. O haikai possui a particularidade de estimular o silêncio e a contemplação. É a gota de chuva que escorre no vidro da janela. É uma praça solitária numa pequena cidade do interior. Eles criam um espaço vazio dentro de nós, uma saudade de algo que não sabemos identificar. A experiência subjetiva do tempo se transforma. Já não existem fronteiras claras entre passado, presente e futuro. O eu desaparece diante de uma cena que dilui a nossa voz interior, tão acostumada a falar. O poder de ressonância do haikai deriva de uma imagem direta, concreta, retratada por uma ou duas pinceladas. Nesse gesto e em muitos outros, o haikai aproxima-se de uma filosofia asiática conhecida como Zen Budismo. O Zen é esse acontecimento misterioso, esse pequeno assunto, que mobiliza algo que sempre esteve dentro de nós e que tem uma importância extraordinária porque afeta todo o curso da vida. A poesia do haikai se situa entre o extraordinário e o banal. Ela desafia a compreensão intelectual ao mesmo tempo em que permite que voltemos a enxergar o mundo. Em um tempo de opiniões, discursos e teorias saturadas, a brevidade do haikai é uma lição espiritual de concisão. É algo essencial que o Oriente pode ensinar ao Ocidente. A poesia nos estimula ao que os psicanalistas chamam de gesto espontâneo, nessa expressão singular e irrepetível que podemos criar como autoras e autores. O gesto espontâneo, dentro e fora da escrita, não é a repetição de uma fórmula, não é uma estratégia de sucesso, uma tendência, ou obediência a uma voz interna, perfeccionista e castradora. O gesto espontâneo é a consumação franca e integral do nosso ser. Ele demanda a desconstrução de cacoetes, das cronificações e das visões de mundo que se engessaram ao longo dos anos. O gesto espontâneo exige voltar a olhar o mundo pela primeira vez, agora que já somos adultos. É por isso que se deve dizer, há uma travessia a realizar. Porque alguns desses versos são misteriosos, como muita da poesia dos séculos 20 e 21. E na maioria das vezes, as pessoas ignoram aquilo que lhes parece difícil, como se aquilo não fosse para nós. E ainda dizendo, não só para quem, como leitor, se aproxima daqueles textos, para entender o que eles significam com relação ao momento em que o Bashō viveu, mas também sendo poemas muito significativos para a nossa relação com a natureza, com a realidade, com tudo ao nosso redor, com a gente, no fim das contas, né? Ainda hoje. E ainda mais para quem escreve. Desvendar o enigma da poesia significa abdicar do esforço de compreensão total. Significa substituir o entender pelo sentir e retornar à dimensão musical do idioma, ao poder da evocação, do significante. Uma formação dessa natureza, que valesse como uma iniciação aos mistérios da língua, pareceu para mim, que sou prosador e professor de criação literária, extremamente importante. Daí surgiu o convite que faço hoje a você. Estão abertas as inscrições para a formação Mínima Linha Infinita, o caminho do haikai para a poesia. Um curso prático e reflexivo de escrita de poesia. A formação terá como professor o poeta e editor Tarso de Mello. Nesses meus 20 anos de publicação e escrita, cruzei com poucas pessoas tão eloquentes, com coordenadores de oficina tão generosos quanto Tarso. Professor universitário com doutorado em filosofia de direito pela USP e coordenador do Círculo de Poemas da editora Fósforo, o Tarso é um grande estudioso do haikai e das coisas que ele pode nos dizer nos tempos atuais. Por isso que eu acho que o haikai é tão proveitoso como experiência laboratorial para a escrita, né? De parar e tentar entender, mas o que isso tem de tão diferente? A proposta da formação não é de imitar o haikai, escrever poemas de 3 versos, reduzir o haikai a uma forma poética no sentido superficial. O que se pretende fazer nessas conversas é mostrar o que há de particular e espetacular
nessa parte tão admirável da história da poesia e olhar para o mundo à nossa volta com as ferramentas oferecidas e afiadas pelo Haikai. Para levar a turma a buscar o seu próprio caminho, ao lado das aulas, a formação oferecerá um espaço de oficina, onde teremos atividades práticas de criação que vão além do texto, porque não se trata de fazer exercícios de escrita. Faremos experimentos de vida escrita, para escrever a partir de pequenas alterações no nosso modo de passar os dias. Visitar um bairro desconhecido, voltar a um bairro de infância, descer no ponto errado do ônibus, conversar e ouvir a conversa de estranhos, enfim. Observar e sentir tudo aquilo que evitamos normalmente. Abrir-se para que o mundo à volta converse conosco. E aí sim, escrever. O convite está feito. Participe da comunidade. Inscreva-se agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mínima Linha Infinita.